Olá, meus queridos e minhas queridas. Estamos novamente hoje aqui para a nossa conversa com quem gosta de aprender e compartilhar. Aguardando o nosso amigo querido, professor doutor Arlindo Vilasque, que é um professor aposentado da UFES. Hoje temos como tema a pandemia e as supra, infra e subconstitucionalizados. O professor Arlindo optou, para falar sobre essa temática e, como sempre, ele faz uma análise da conjuntura local, estadual, mundial, muito importante nesse momento. Enquanto o professor Arlindo não entra ao vivo, eu gostaria de fazer um instante de silêncio pela criança de 10 anos que sofreu aborto, né? Que fez um abortamento legal. E esse fato, ele trouxe à tona a realidade de mulheres e crianças, né, que são estupradas no nosso país. Olá. Oi, Ivonete, oi, todo mundo dessa live de toda semana, quase 15 dias sem se ver. Pois é, quarta-feira passada não nos encontramos, já estávamos sentindo falta sua, falta dessa conversa, né? É uma conversa porque nós sempre dialogamos e está aberta, né? Para as questões, para a participação. E aí, professor, eu estava dizendo que antes de dar a palavra para você, trazendo essa realidade, né, de milhares e de milhares de mulheres no nosso país, né, que são silenciadas. E o fato dessa criança, né, de 10 anos, ele suscitou, ele trouxe à tona, ele tirou da garganta, né, de muitas mulheres o desejo, né? Desejo de que pare, não é? Pare de nossas mulheres, nossas crianças serem mortas por conta de fazer um aborto clandestino. Então, por essa situação, não é, do aborto legal, não é legal porque quem morre, na verdade, são as mulheres pobres, negras, de periferia, e agora essa situação da criança. O seu microfone está com certo ruído. O meu? Veja bem aí, sim. Bem, E aí, Arlindo, não, melhorou, agora melhorou. E traz à tona também toda a questão da intolerância, né? Intolerância religiosa. E aí nós, mulheres do Fórum de Mulheres, estamos organizando um ato em repúdio a todas as violações sofridas por essa menina de São Mateus. E outras cidades, né, também estão organizando a partir de amanhã, quinta-feira, vão ter atos acontecendo em Brasília, em São Paulo, em Curitiba, em Londrina, em Florianópolis. E então quero trazer essa situação, né, para o nosso momento de silêncio, de pedir esse minuto de silêncio. Tem um eco, será que é o meu? E pedir nesse momento também, né, que amanhã é a
a votação no Senado do Fundeb. E nós precisamos nos movimentar, né? Porque não está ganho, né? Amanhã é um dia muito importante para a nossa educação brasileira e nós queremos um Fundeb com custo, aluno, qualidade, né? Um Fundeb para valer. E o Guedes, né? Essa questão também da taxação dos livros, colocar mais livros, né? E mais recursos, né? Para os livros, para a educação. Então, o governo não deve tirar o dinheiro da educação, mas investir na educação. Se ele quer tirar o dinheiro, tira, não é, das grandes fortunas, dos iates, dos helicópteros, né, dos ricos, e não tira dos pobres. Então, fazendo esse instante de silêncio e trazendo todas essas realidades, num momento tão difícil, nós ainda precisamos lutar tanto, né? Em memória também aos 111 mil brasileiros, né, que já morreram por causa da Covid no Brasil, e no Espírito Santo, quase 3 mil pessoas. Assim sendo, professor Arlindo, boas-vindas, e, como eu já falei antes, você sempre faz essa análise da conjuntura, que é muito importante para nós, para todas as pessoas que nos acompanham aqui, e depois também o canal do YouTube. Muitas pessoas já me disseram, é tão bom, vocês falam, professor Arlindo, né, traz assim tão claramente os conteúdos que temos trabalhado aqui nas nossas lives. Então, boas-vindas. Hoje trouxemos como tema, né, a pandemia e a supra, infra e subconstitucionalizadas. Mas antes de entrar no tema, então, peço para você fazer essa análise da conjuntura para nós. Boa noite, Ivonete. Boa noite a todos e todos vocês que estão aqui. Eu hoje vou tomar a liberdade de, antes mesmo de fazer a análise de conjuntura, trazer uma reflexão a respeito de como que as nossas emoções estão à flor da pele. A pandemia está trazendo muito da nossa consciência e está transbordando as nossas emoções, está agitando os nossos sentimentos, porque são nossos sentimentos com relação às injustiças históricas, às agressões históricas no mundo inteiro contra a mulher. Todas as culturas no mundo, principalmente as grandes culturas do mundo, tendem, eu estou falando todas, há um exagero na minha fala, existem várias sociedades matriarcais, onde a violência contra a mulher não é permitida, existem várias formas de organização social em que a mulher é tratada em igualdade de condições com os homens, mas nós temos vivenciado momentos muito tristes de violência contra a mulher. Seja violência doméstica, seja violência no âmbito do ambiente de trabalho, seja a violência no âmbito de ambientes religiosos, pseudo-religiosos, seja nos mais diferentes planos possíveis. Há uma tendência a se aceitar ou a se querer crer que é assim mesmo. Não, não é assim mesmo, não. O que nós queremos é que assim mesmo seja a igualdade dos gêneros e a possibilidade da mulher se realizar pessoal, profissional, espiritual, religiosa, todos os aspectos da vida, culturalmente, a mulher tem o sagrado e divino direito a se realizar. E na toada dessa violência contra a mulher, vem a toada também todas e todos aqueles que se desviam, entre aspas,
do padrão da chamada normalidade, que tenta nos ser imposta por religiões, por padrões culturais, por legislação, e a gente precisa, sim, nesse momento que é tão triste para todos nós, na humanidade como um todo, no mundo inteiro, com essa pandemia que aflora tanta injustiça, eu acho que a gente precisa, sim, protestar. A gente precisa, sim, deixar aflorar o nosso sentimento, a gente precisa deixar, sim, aflorar a nossa emoção, porque não somos humanos se não nos emocionamos diante de situações como esta. Então, que fique aqui também o meu registro. A mulherada, estamos organizando, né, um ato público. O Brasil inteiro está se mobilizando, mas o nosso da Grande Vitória provavelmente será na sexta-feira, no final da tarde. Aí depois a gente passa, nós vamos definir ainda, né, o local, o horário direitinho, porque não dá para não gritar diante dessa realidade. Eu só vou pedir a você que, além da mulherada, seja também convocada uma mensarada, principalmente aqueles de nós que nos queremos feministas, que nos queremos iguais às nossas companheiras, iguais às nossas irmãs, iguais a todas as mulheres. Afinal de contas, todas temos um pouco do feminino e um pouco do masculino. Em alguns casos, por questões culturais, desenvolvemos mais o nosso masculino ou o nosso feminino. Mas somos constituídos enquanto filho da criação, nós somos constituídos iguais. Então, vamos valorizar culturas, vamos valorizar ações que respeitem essa igualdade. Não há que se falar em tolerância entre homens e mulheres, há que se falar em igualdade. Tolerância, eu aprendi recentemente com uma mulher maravilhosa, muito querida minha, que tolerância é em si um sinal de superioridade. Nós temos que ser iguais, não tem nada que ser tolerante um com o outro, não. Nós temos que ser absolutamente intolerantes com a desigualdade. E temos que propugnar pela igualdade. Dito isso, vamos à conjuntura. Eu quero aproveitar hoje um fato mais recente, anunciado pelo presidente Trump, no sentido de que está autorizando a exploração de gás e petróleo no Ártico, uma violência ambiental absolutamente total, ampla, geral e restrita, de uma certa forma atropelando a legislação, inclusive entre a legislação dos Estados Unidos, os ambientalistas lá estão. Mas eu quero trazer o caso do Trump, porque ele não é o único no mundo. O poder estadunidense no Ártico está colocando em risco ecossistemas absolutamente frágeis, uma diversidade genética que não é das maiores, mas muito frágil, né? Mas aqui, um seguidor ferrenho e apoiado pela aquela visão de ultradireita do Trump, o governo brasileiro também está fazendo uma devastação, né, na nossa natureza, permitindo todo tipo de violência, não só contra a natureza, a diversidade da nossa biodiversidade, mas também uma violência repugnante contra os nossos nativos, os nossos povos da floresta. Então, esses guardiões da Mãe Terra, seja no Ártico, seja aqui na nossa Amazônia, são os primeiros a sofrerem as consequências desse desrespeito, dessa forma desumana de tratar a nossa natureza e tratar a nossa diversidade. E, lamentavelmente, a gente precisa sempre chamar a atenção de que isso também se repercute no plano estadual e no plano municipal. O governo estadual continua omisso com relação às agressões que grandes empresas, dentre as quais a Vale, vem fazendo com relação ao nosso meio ambiente. Seja no crime de Mariana, seja no crime que comete todos os dias a poluição ambiental, não é a única, mas sem dúvida nenhuma tem uma contribuição muito grande.
E todos esses atos são normalmente muito bem encobertos por operações de marketing das grandes empresas, falando sobre o compromisso ambiental delas, falando sobre a necessidade da preservação, mas é discurso vazio e puro. Não é? Agora mesmo, por uma dessas coincidências, eu fui convidado para dar um depoimento numa rádio chamada Rádio Renova. E marcaram de fazer uma entrevista comigo, uma moça muito simpática, ligando de Minas Gerais, e eu então resolvi saber de que se tratava a Rádio Renova. Rádio Renova é um programa produzido, dirigido, editado pela Fundação Renova, que é aquela fundação que a Vale criou para encobrir boa parte dos crimes que ela cometeu. Não é? E aí fiquei sabendo que essa fundação gera programas e depois veicula-os por rádios em toda essa região. Eu, então, resolvi ser honesto com a moça, né? Disse, olha, talvez você não tenha tomado cuidado em saber quem eu sou, mas as minhas posições são muito radicais com relação, são muito claras, e não tem outra forma de ser que não seja radicais, com relação ao comportamento irresponsável da Vale, com relação àqueles que sofreram mais danos e tudo. Ela disse, não, mas a gente também, de vez em quando, ouve a comunidade. Falei, então você ouça a comunidade, mas eu gostaria de deixar claro que eu não tenho, porque também a gente se apresentar numa rádio que depois edita e publica, então é só para, uma vez mais, destacar que, lamentavelmente, a grande imprensa, as grandes instituições, dentre as quais igrejas, dentre as quais o judiciário, dentre as quais o legislativo, dentre as quais o executivo, acobertam muito, dão cobertura exagerada a esse tipo de comportamento que favorece aos lucros exorbitantes de poucos e prejudicam a grande maioria. Vamos agora voltar ao nosso tema. E aí, deixa eu começar, porque hoje eu recebi de um grupo do qual participo. Vem cá, você não podia ter sido mais confuso no título dessa live? Inclusive, eu disse assim no início, o professor Arlindo escolheu, né, essa temática, né, que é a pandemia e os supra, infra e subconstitucionalizadas, constitucionalizadas. Pois é, isso aí, de uma certa forma, como a gente já está entrando na segunda dezena de lives aqui, eu usei aqui uma brincadeira que eu fazia na época de sala de aula, não fazia todo ano, nem todo mês, mas fazia de tempos em tempos, que é meio que botar uma coisa que parece totalmente confusa, que é meio que para acordar o pessoal, né? Então vamos por partes. A pandemia todo mundo já sabe, mas quando a gente se fala em supraconstitucionalizados, nós estamos falando de quê? Daquelas e daqueles que estão acima da lei. Daquelas e daqueles que usam a lei para se proteger, usam a figura do Estado para se proteger e para ter ganhos cada vez maiores. Quer um exemplo? Claro, é uma senhora que estava com prisão decretada, estava a deriva, não, como é que chama? Estava foragida, e a ela foi dado o direito de prisão domiciliar. Imagina um juiz, alguém do judiciário, conceder prisão domiciliar a alguém em fuga. Estranho, né? São supraconstitucionais aqueles que estão acima da lei, que cometem barbaridades, crimes, sejam eles de corrupção, sejam eles de poluição, sejam eles crimes, até mesmo assassinatos, e a esses são sempre dados as benesses da lei, são sempre concedidas as benesses da lei. Não é? Bem, em contraposição aos supraconstitucionais, existem os subconstitucionais, aqueles que não têm direito a absolutamente nada, a não ser os profundos rigores da lei. Então, são esses
os nossos jovens, normalmente de famílias muito pobres, da favela, que cometem delitos, eventualmente, de estar fazendo